por fim, né, vimos, talvez assim, a maior parte do tempo, né, um outro conteúdo bastante importante, um dos mais importantes aqui pra gente, que é estruturas de repetição. Né? Estruturas de repetição, de forma geral, repetição. Qual que é a motivação pelo qual a gente teve que estudar isso, né? A motivação se dá pelo fato da seguinte questão. Né? No meu algoritmo, eu tenho alguma ou algumas instruções, né, quando eu for implementar um algoritmo para resolver um determinado problema, eu posso vir a ter algumas instruções que irão se repetir por inúmeras vezes ao longo do meu algoritmo. Se isso acontecer, certamente o meu algoritmo vai ficar muito longo, né? Muito longo. Então, a estrutura de repetição, ela, como a ideia é a gente passar, né, isso aqui para o computador executar, para o computador fazer o trabalho manual, vamos dizer assim, né? A estrutura de repetição, ela permite que a gente identifique essas instruções, essa ou essas instruções, envolva-as em uma estrutura de repetição e diga para essa estrutura de repetição o seguinte: olha, quando você chegar aqui, execute todas essas instruções e volte. Execute essas instruções e volte, tá? Volte até quando? Até uma determinada quantidade de vezes que provavelmente eu vou definir aqui, né? Então, um exemplo, né? Suponha que o tradicional exemplo de escrever os 10 primeiros números naturais. Bom, com o que eu sei até o momento, antes de estudar a estrutura de repetição, eu sabia, né, implementar um algoritmo para fazer isso, né? Escreva 1, escreva 2, né? Poderia colocar 10 linhas algorítmicas para resolver esse problema, entre aspas, né? Escrever de 1 a 10. Mas e se aumentasse de 1 para 100? Tudo bem, eu poderia estender o meu algoritmo aqui para colocar até o 100, né? Mas percebe que o meu algoritmo ele começa a ficar muito extenso à medida que eu vou aumentando, né, a complexidade aqui das coisas. Meu algoritmo começa a ficar muito extenso e, de forma geral, eu começo a identificar alguma ou algumas instruções que estão sempre se repetindo. Nesse caso, qual que é a instrução que está sempre se repetindo ao longo do algoritmo? Esse comando aqui. O que está mudando, tudo bem, o que está mudando está aqui entre parênteses, né? Mas eu consigo começar a generalizar o meu algoritmo de tal forma que eu diga assim, olha, pega esse comando que está em azul, né, que está aqui com marca-texto aí, pega esse comando e repita, sei lá, por 100 vezes, só que no lugar, né, a diferença é que você vai modificando o valor da mensagem a cada vez que for repetir. Então, para isso que serve uma estrutura de repetição. Tá, e como que eu faço isso, né? Essa é a grande questão. Como fazer isso? Então, a gente viu duas estruturas de repetição, né, basicamente. A primeira estrutura de repetição, deixa eu ver onde eu vou colocar aqui. Ah, tá. A primeira estrutura de repetição é o enquanto. Que tem a seguinte sintaxe, né? Como que eu resolveria isso aqui, esse problema? Bom, inicialmente eu declararia uma variável do tipo inteiro, por exemplo, x, né? E eu coloco que x inicialmente contém o valor 1, e depois eu utilizo o enquanto. Coloco o limite, no caso aqui, x menor igual a 100. Faça, né? E aí os comandos, escreva. Só que ao invés de colocar escreva 1, escreva 2, escreva 3, até 100, eu vou colocar assim, escreva x. E logo na sequência, x recebe x mais 1, fim enquanto. Aqui pode ser fim enquanto ou simplesmente fim também, tá? O que importa é estar delimitado o início e o fim da estrutura. Qual que é a ideia aqui, né? Inicialmente a minha variável x contém o valor 1. Enquanto essa condição for
verdadeira, tudo que está delimitado pelo faça e o fim enquanto, ou faça pelo fim, vai ser executado. Então, conteúdo de x é menor ou igual a 100? Sim, 1 é menor ou igual a 100. Então, escreva na saída conteúdo de x. E depois, x recebe x mais 1. Conteúdo de x recebe o seu conteúdo mais 1. 1 mais 1, 2. Quando chega aqui no fim enquanto, o que vai acontecer? Volta para analisar a condição novamente. Conteúdo de x é menor ou igual a 100? Sim, 2 é menor ou igual a 100. Então, escreva na saída o conteúdo de x. X recebe x mais 1. Estava com 2, vai para 3. Isso vai se repetir, né, sucessivamente até que o conteúdo de x não seja mais menor ou igual a 100. Né? Vou colocar aqui 99, 100. Né? Chegou assim, conteúdo de x é menor ou igual a 100? Sim, então escreva o conteúdo de x. X recebe x mais 1. Estava com 100, vai para 101 e volta. Né? Quando que isso para de executar? Essas instruções param de executar, porque percebe que o meu algoritmo está fazendo somente isso, né? Meu algoritmo está preso aqui nesse laço. Conteúdo de x é menor ou igual a 100? Não, x agora não é menor ou igual a 100. Então, quando a condição for falsa, tudo que está delimitado aqui pelo enquanto e fim enquanto vai ser ignorado. Tá? Então, de uma forma geral, quando a gente utiliza o enquanto, o que a gente precisa... A gente precisa se atentar, né, a 3 pontos. Né? O primeiro ponto é a condição. Qual que vai ser a condição pela qual as minhas instruções da estrutura de repetição vão ficar sendo executadas de forma repetida. O primeiro ponto é a condição. Então, eu vou colocar aqui. Eu tenho que pensar em uma condição que, lógico, que vai permitir que isso fique se repetindo. Só que eu também tenho que pensar em uma condição, né? Vou colocar aqui para executar, né, de forma repetida. E também eu tenho, ao mesmo tempo, preciso pensar em uma execução, uma condição de parada, né? Até quando isso aqui vai ficar sendo executado? Até que x ultrapasse o valor de 100. Né? Então, o segundo ponto, que está intrinsecamente relacionado à condição, é a instrução que invalida a condição. Vê se isso faz sentido. Eu preciso pensar aqui no meu bloco de instruções em uma ou mais instruções que em algum momento vão invalidar a minha condição. O que eu quero dizer com isso? Se eu não tiver uma instrução desse tipo, a minha estrutura de repetição vai ficar sempre sendo executada. Tá? Por exemplo, nesse caso, qual que é a instrução que se encaixa nisso? Né? A instrução que invalida a condição? É essa. Né? Por que é essa? Tudo bem, está incrementando de 1. Mas em algum momento, essa instrução vai ser a que vai ocasionar na condição falsa. Por quê? Se x inicialmente está com 1, né, essa instrução vai fazer com que esse valor vai aumentando para 2, para 3, para 4, para 5, para 98, 99, 100. Quando tiver em 100, o que vai acontecer? Essa instrução vai transformar o x em 101, né? Porque x recebe x mais 1. Então essa condição, nesse momento, vai fazer com que essa instrução, nesse momento, vai fazer com que a condição, entre parênteses, se torne falsa. Então essa vai ser a instrução que vai invalidar, não necessariamente na primeira iteração, mas talvez na centésima iteração, na centésima repetição, que vai invalidar a condição. Tá? Então é nesse sentido. Eu tenho que pensar na condição e também em uma instrução que em um determinado momento pode vir a invalidar a minha condição. Né? Por que eu falo... Por que a estrutura de repetição ela precisa disso? Porque pensa assim, imagine que eu implemento o meu algoritmo e eu esqueço de colocar essa estrutura de repetição, essa instrução, perdão. Então, se x inicialmente vai conter o valor 1, né? X está com o valor 1. Vou colocar aqui. X contém o valor 1, né? E aí, enquanto x for menor ou igual a 100, eu vou ficar executando o que está entre o enquanto e o fim enquanto, que nesse caso é só o comando escreva. Né? Se eu não tenho aquele comando que fica incrementando o x, a minha variável x vai continuar
tendo sempre o valor 1, porque ela não vai estar sendo modificada. Então eu vou ficar sempre dentro da estrutura de repetição, executando isso aqui de forma infinita, até que o programa, até que o algoritmo se encerre por uma força manual, né? Até que alguém interrompa a execução, porque x vai ser sempre menor ou igual a 100. Então eu não posso esquecer de uma instrução desse tipo aqui dentro, porque senão eu vou ficar preso no que eu chamo de loop infinito.